E o VTR, você conhece? Conheço, o Ventas. Ele é interessante de ser Eu gosto, eu acho interessante. O setor todo de healthcare sofreu muito, né, assim, Uhum. no Covid. Desde a parte de senior housing, que são os imóveis que são basicamente residenciais, só que para idosos, né? Sim. Então, junto com isso, tem a parte de serviços, a parte recreativa, né, que eles fazem com os idosos dos apartamentos. Então, sofreu muito com Covid, porque pegava Covid, o prédio inteiro morria 10%, Sim. 5% ou menos das pessoas. Então, isso impactou bastante, porque teve muito idoso que por causa disso voltou para casa dos filhos ou foi para alguma outra casa, enfim. Mas eu acredito que depois da pandemia isso vai se normalizar, né? Porque Sim. dentro de healthcare a gente tem alguns segmentos. Então a gente tem saúde, né? A gente tem o senior housing, que são esses imóveis destinados para residência de idosos. A gente tem hospitais. Então, o principal é o MPW, que é proprietário de hospitais e aluga os hospitais para as operadoras. A gente tem os centros clínicos, igual a gente tem aqui no Brasil, que é um prédio que só tem clínica médica lá também. Esses são os 3 principais, tá? A gente tem também alguma coisa híbrida entre hospital e centro clínico, que costuma acontecer junto também. Às vezes um centro de reabilitação fica perto de um hospital. A gente tem outros segmentos mais específicos, mas os 3 grandes são esses 3. Então, é interessante você tentar diversificar também nos outros tipos de REITs de saúde. Bacana, em tipologia, né? Lá você consegue diversificar por região, por setores, né? Coisa que aqui nos fundos imobiliários é mais limitado, né? Sim. Aqui no Brasil a gente vai ter shopping, a gente vai ter logística e vai ter escritórios, né? Lá nos Estados Unidos tem data center, tem plantação de eucalipto, tem hotelaria, que é um segmento interessante. Eu tenho um pouquinho de hotéis nos REITs. O que mais que a gente tem de diferente lá? A parte residencial é muito forte, aqui é muito fraca. E a legislação lá protege mais da parte residencial. Sim. Né? A gente tem os public store, os personal storage, né? Que são essas salas que se aluga pra guardar coisa, porque o pessoal consome muito e acaba tendo que guardar em algum lugar. 1 em cada 10 famílias tem um imóvel desse alugado. Esses que aparecem em filme, que o pessoal aluga lá e normalmente usa pra fazer alguma coisa ilegal. Mas na verdade, o pessoal aluga pra colocar móvel, colocar coisa que comprou que não cabe em casa. Então é um outro segmento também. Então assim, tem outros segmentos que a gente não tem aqui no Brasil. Falando agora sobre fundos imobiliários, vale a pena vender sua casa e ir morar de aluguel com o dinheiro dos investimentos? Isso aí só se você for maluco, na minha opinião. Eu acho que a pessoa quando faz isso, ela vai ficar sem a casa e sem os FIIs. Porque vai chegar uma hora que ela vai falar, pô, trabalho tanto, mereço tanto trocar de carro. E ela não tem nada de errado trocar de carro, mas eu acho que a pessoa acaba consumindo aquele dinheiro. Sim. Outro ponto, eu tenho um vídeo meu no canal que eu falo só sobre esse debate, né? Porque pra mim esse debate de ter um imóvel ou não é uma decisão puramente financeira. Porque as pessoas fazem as contas, né? Eu vou vender, vamos supor, facilitar a conta, um imóvel de 1 milhão, eu vou vender meu imóvel, vou receber uns 10 mil de aluguel em FII, vou pegar esses 10 mil, alugo a mesma casa por 5 mil por mês e ainda me sobra 5 mil, né? Mais ou menos essa conta que o pessoal faz. Só que o quão importante pra você é ter sua casa psicologicamente, né? Beleza, aí você comprou 1 milhão em FIIs, daqui a pouco a hora tá 1 milhão e 100, aí daqui a pouco a hora tá 900 mil, aí passou 2 anos, virou 800 mil, aí você começa a ficar assim, e aí? Aí os proventos estão de lado tem um tempo. Então assim, psicologicamente, quanto que é importante pra você ter o próprio imóvel? Segundo, quanto de bem-estar isso vai te dar? Porque quando você tem um imóvel, você faz uma reforma, você troca uma bancada, você investe naquele imóvel, um investimento que vai te dar um retorno psicológico, não um retorno financeiro necessariamente. E isso tem um preço, né? Qual que é o preço pra você? Acho que essa é uma pergunta que cada um vai ter que responder. E além disso, você não ter a dor de cabeça de todo ano alguém poder te tirar do seu imóvel, você tem que ficar procurando imóvel pra mudar. Isso acontece, quem aluga imóvel sabe, o inquilino pede o imóvel, você tem que sair e 30 dias você tem que sair correndo igual um maluco pra achar um outro imóvel pra se mudar. Então assim, eu não faria isso. Se eu tivesse um imóvel quitado, eu não venderia pra investir de jeito nenhum. Mas isso é pessoal, né? Sim. Às vezes a pessoa prefere vender e, enfim, eu só tomaria alguns cuidados. Principalmente se for uma pessoa que não tem um patrimônio relevante investido, sabe? Às vezes a pessoa tem um imóvel, ela começa a investir. Vamos pegar esse exemplo, tem um imóvel de 1 milhão. Ela começa a investir, aí chegou numa carteira de 100 mil reais. Aí ela decide vender esse imóvel pra botar nessa carteira, talvez ela nem tenha maturidade pra alocar esse 1 milhão nessa carteira de investimento que ela tem. Então, assim, por isso que eu falo que acaba que a pessoa fica sem o imóvel e sem o investimento. Então eu sou da tese que eu gosto. Eu acho que se a pessoa tiver muito dinheiro tem que comprar mais imóvel mesmo. É uma alocação diferente assim de fundos imobiliários na minha avaliação. Cara, interessante a resposta.
E assim, agora umas perguntas mais supérfluas pra gente concluir aqui, né? Ó, você já gravou ali com o Perini, Primo Rico, né? E assim, o Primo nunca te convidou lá pra fazer parte do grupo Primo, comprar o canal do Holder? Não, nunca teve essa proposta. Cara, assim, eu gosto muito do trabalho deles, eu acho que é legal. A gente tava até conversando antes, né? Uma coisa que eu acho legal é que o pessoal da área de investimentos é muito unido, né? De uma forma geral, assim, eu pelo menos sempre senti muito isso. Quando eu comecei meu canal, em 2017, o canal do Primo tinha 100 mil inscritos. Não tinham canais tão grandes, então acaba que todo mundo cresceu meio que junto, né? Assim. Então, assim, eu sempre tinha uma relação muito boa com ele, com o Perini, com o Pete, com o Perrucho, enfim, só vinha alguns nomes aqui na minha cabeça, que é o pessoal que eu vou encontrar agora. Mas eu sempre tinha uma relação muito boa com o pessoal que produz conteúdo, né? Com o Murilo, que a gente tava falando. Então, assim, eu sempre senti que a galera foi muito unida nesse sentido, sabe? Sempre o pessoal sempre tentou se ajudar muito. Tanto que quando eu gravei com o Primo, o canal dele era muito maior que o meu. Foi 2019 a primeira vez. E foi ele que me chamou. A gente gravou um vídeo pro canal dele, pro meu. Então, assim, sempre foi muito legal. Mas eu também sempre bati muito na tecla de ter a minha independência no meu canal. De não ter nenhuma relação comercial com instituição financeira. Porque isso me permite falar exatamente o que eu penso sobre tudo, né? E até não gerar nenhum passivo para essas empresas às vezes no meu Instagram eu posto coisas politicamente não muito corretas, tem o bad holder que de vez em quando aparece por lá. Então, assim, eu gosto de ter minha independência, de ter a minha empresa, então isso é uma coisa que eu acho que eu não abro mão, eu sempre deixei muito claro, né? Então acho que nem teve muita abertura até assim pro pessoal fazer algum tipo de proposta, mas... Então você não venderia ali, igual o Perrucho vendeu, acho que 10%, 20% não, o Perrucho vendeu. E eu tô em Brasília também, então, tipo assim, acho que nem tem muita sinergia, assim, nesse sentido, né? Caraca, você é de Brasília? Caramba, não sabia. Eu fico lá ilhado. Aí de vez em quando eu até falei, quando eu venho pra Brasília, mundo, a gente grava... Vocês me chamaram pra esse podcast daqui, aí eu venho e aí o que eu faço? Eu vou lá e marco outras gravações, então vou gravar amanhã também. Já então, faz tudo de uma vez. Uma vez por mês eu tô aqui em São Paulo dando um alô. Caraca. Agora, acho que pra finalizar, não sei se é pra finalizar, uma pergunta tudo a ver. Você entraria pro BBB? E aí, entraria? É o tema do momento, pro BBB? Cara, eu aceitaria? Acho que eu ia dar trabalho demais lá. Mas eu acho que eu entraria sim. Eu não sei se Toparia? eu entraria. Gerar uns polêmicos. Eu ia mandar o bad holder lá no meu lugar. Ele ia causar geral lá. É interessante, né? Eu acho que nunca teve, assim, ninguém do mercado financeiro, assim, educador financeiro. Sim. Aí, fica aí, ó, alô pra Rede Globo. Alô? E aí, Globo, ó. Fábio aí toparia o negócio, hein? Seria bacana. Fábio, a gente tem um quadro aqui no nosso canal que se chama Águia ou Pombo, né? Uhum. É como se fosse aquele pra quem você tira o chapéu. Vou falar algumas situações, algumas frases, né? Afirmações. E você vai dizer se essa frase é uma frase águia ou ela é pombo, né? Que ela é ruim, é xoxo, né? Vamos lá. Fundos imobiliários são melhores que ações. Águia ou pombo? Não tenho depende, né? Vai, pombo, vai. Investir no exterior é melhor do que investir apenas no Brasil. Águia. Não dá para viver de renda com dividendos no exterior. Pombo. É melhor fazer stocking picks no exterior do que comprar ETFs. É melhor comprar ações... Isso, é melhor comprar e vender ações no exterior do que comprar o ETF. Eu vou botar a águia. Vou vender tudo no Brasil e investir só no exterior por conta do Lula. Que pombo. Nesta hora é hora de vender bolsa e investir na renda fixa. Total pombo. Show de bola. E este foi mais um AguiaCast aqui com o Fábio Holder. Quero agradecer por você ter topado esse desafio. Eu que agradeço demais o convite. E faz o seu merchan aí final, o seu recado pra galera. Meu recado pra galera é, bom... Se você tá começando agora na bolsa, seja muito bem-vindo. É isso aí, né? O pessoal acha muito que agora tá difícil de investir, não sei o quê, mas é difícil de investir desde quando eu comecei, tem 14 anos e tá aí até hoje. Então é sempre notícia ruim, é sempre quando a bolsa tá subindo, o pessoal fica desesperado porque não sabe se vai cair, até quando vai subir. Quando começa a cair, ninguém sabe até onde vai. Então, assim, faz parte. Eu acho que nunca as coisas estão calmas e simples, isso é normal. Comece o quanto antes, né? Acho que o poder da gente começar o quanto antes é o mais importante.
Então, quanto antes você puder começar, independente se você investe muito, se você investe pouco, não deixa pra depois, comece o quanto antes. Comete suas besteiras ali no começo, com pouco dinheiro, vai aprendendo como é que funciona, vai amadurecendo.